Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC. Inal, Ciência e Saúde. Referência em medicina nuclear. E São João Diagnósticos por Imagem. Olá, muito bom dia Divinópolis, bom dia Centro-Oeste Mineiro, bom dia Minas Gerais. Começa agora mais um programa Alô Doutor aqui pela nossa TV Alterosa. E no programa de hoje eu converso com o médico especialista em dor, anestesiologista Henrique Lemos. Nós vamos falar sobre o tema Medicina da Dor, um tema mais que importante no programa Alô Doutor de hoje, que começa agora. Uma coisa todo mundo sabe: sorrir faz muito bem para a saúde. Ao sorrir, nosso cérebro libera substâncias que provocam sensações de prazer e felicidade. Tudo isso de graça. O tratamento ortodôntico pode deixar o sorriso mais bonito e também cuidar da parte funcional dos dentes, deixando a boca mais saudável. Dr. Gabriel Azevedo. Consulta, tratamento e acompanhamento personalizados. Um moderno centro de tratamento, estudo e pesquisa na medicina hiperbárica. Este é o Instituto Cicatrizare. Nossa região já pode contar com um tratamento mais moderno e efetivo aos pacientes com doenças crônicas como pé diabético, úlceras de varizes, lesões agudas, queimaduras, traumatismos e abscessos. A mais alta tecnologia e os profissionais médicos mais qualificados para a oxigenoterapia. Instituto Cicatrizare, a evolução no tratamento de feridas. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Saúde para todos, Centro-Oeste Mineiro. É um prazer ter sempre a sua audiência aqui pela nossa TV Alterosa, conversando com toda a nossa região. Há 14 anos é assim. O programa Alô Doutor ancora as discussões da saúde e seleciona os grandes nomes da nossa medicina. As mais diferentes referências nas mais diferentes especialidades médicas estão sempre no programa Alô Doutor, informando com responsabilidade ética aos mineiros de 61 cidades da nossa região. Hoje temos a grata satisfação de receber o Dr. Henrique Lemos, divinopolitano, um médico que é referência na medicina da dor. Ele é médico especialista em dor e também anestesiologista. Fala pra gente sobre o tema medicina da dor, né? Quem é que nunca teve uma dor, né, durante toda a vida? Ou vai ter, né? Porque a gente, às vezes, acaba querendo conviver com a dor e o doutor Henrique Lemos vai explicar para a gente que não é bem assim, né? Toda dor tem tratamento e deve ser tratada. É isso mesmo, doutor Henrique? Bom dia, um prazer recebê-lo aqui no programa Alô Doutor. Primeiramente, muito bom dia, Davi do Vale, bom dia aos telespectadores de Divinópolis, a região Centro-Oeste, meus conterrâneos aqui. É um prazer aceitar esse convite, estar aqui com vocês e estamos dispostos aí a esclarecer para os nossos telespectadores um pouco sobre a medicina da dor e trazer um pouco de esperança aí para os telespectadores que saber que eles não são obrigados a conviver com a dor, né? A nossa especialidade é trazer a qualidade de vida de volta para o paciente. Essas pessoas que têm dor frequente, eu tenho certeza que muita gente que nos assiste agora tem uma dor, às vezes, que ela é frequente, ela é continuada. Essa é a chamada dor crônica, né? Essa é a principal dor que deve ser tratada, doutor Henrique? A nossa especialidade, a medicina da dor, que hoje, na verdade, é uma área de atuação da medicina, é normalmente exercida mais por anestesiologistas, como é o meu caso, mas outras especialidades também atuam na medicina da dor, como ortopedia, reumatologia e neurocirurgia, entre outras. A dor crônica é aquela que persiste por mais de 6 meses. Pode ser igual você falou, sabe, Davi?
a dor vem e volta, mas se ela está presente na sua vida e te atrapalhando nas suas atividades diárias, por mais de 6 meses é considerada uma dor crônica. Uma dor crônica. E ela existe uma diferença médica, técnica e biológica para a dor aguda, que é aquela dor, por exemplo, pós-operatória, operou, a ferida melhorou, passou. Essa é a dor aguda. A crônica não, ela é diferente. Mas essa dor crônica, doutor Henrique, ela é investigada e tratada ou se trata, às vezes, de um tratamento considerado paliativo? Resolve? Vai depender do diagnóstico, sabe, Davi? Apesar da nossa especialidade, assim, medicina da dor, a dor ser um sintoma, um sinal, né, que o paciente queixa, nós médicos da dor sempre procuramos a causa base. Tá. Se a causa base ela for corrigível, essa dor crônica tem tratamento e tem cura. Muitas vezes, por exemplo, caso da fibromialgia, não. É só um tratamento paliativo para o controle da dor, devolver o paciente a capacidade laboral ou a qualidade de vida dele, mas é um tratamento de longo prazo, tipo para o resto da vida. Então, depende do diagnóstico. Então, ninguém deve conviver com a dor, né? Exatamente. Toda dor tem tratamento e deve ser investigada e tratada. Exatamente. Esse é o seu papel. Essa é a nossa especialidade. Muito bem. Eu queria que você começasse falando também sobre o que é, né, a medicina da dor. Sim, a medicina da dor é uma área de atuação da medicina, né, igual eu estava falando no início, em que normalmente hoje, né, ela é mais exercida por médicos anestesiologistas, mas também outras especialidades podem atuar. Nós, como na especialidade medicina da dor, não atuamos só de maneira clínica. O que quer dizer isso? Só através de medicamentos, né, por via oral e tudo, mas nós também trabalhamos com intervenções, sejam infiltrações, bloqueios, qualquer outro tipo de intervenção em dor, que é chamada de medicina intervencionista da dor. Isso. É porque você falou aí de medicamentos, de remédios, né? Sim. Medicações para tratamento da dor viciam? Excelente pergunta, Davi. Esse é um problema que a gente enfrenta, né, quando a gente começa a tratar o paciente com dor. Os pacientes têm muito medo, muito receio de falar assim, vou ficar dependente desse medicamento, ou vou ficar viciado no medicamento. Não. Nós, hoje, graças a Deus, a medicina tem drogas e medicamentos muito seguros e eficazes, e nós, especialistas em dor, sabemos identificar o paciente que está, às vezes, se tornando dependente e que a gente troca a medicação e tudo. Para quê? Para que você tenha um retorno da sua qualidade de vida, mas sem nenhum prejuízo para você. Afinal de contas, nós não queremos trazer nenhum prejuízo para o paciente. Exatamente. Então, assim, existem medicações que podem causar dependência? Sim. A minoria, a grande maioria não. E nós estamos aqui, você está sendo tratado por um especialista. É o grande diferencial esse, você ser tratado por um especialista. Porque até a minha pergunta, doutor Henrique, é direcionada para aquelas pessoas que estão acostumadas a tomar remédio por conta própria. Sim. Né? Vão na farmácia, um vizinho, um amigo indica. Quer dizer, esse é o grande risco, né? Você tratar sempre o sintoma, né? Sempre o sintoma. Porque a dor deve ser investigada, não é isso? Perfeito. Agora, um médico receitar um medicamento, ele deve ser seguido. Exatamente, perfeita colocação, Davi. Toda dor tem que ser investigada e diagnosticada. Se ela tiver um diagnóstico correto, ela vai ter o tratamento correto e esse tratamento vai surtir efeito. Fica a minha dica para o pessoal que toma medicação por conta própria, principalmente para dor. É muito comum dor de cabeça, né? Tem gente que tem dor de cabeça frequente. Nós da medicina da dor também trabalhamos, tá? Com dores de cabeça. Existe uma cefaleias crônicas. Isso. E existe a cefaleia por abuso de medicamento. Então, a pessoa que toma por conta própria medicamentos que são comprados facilmente na farmácia sem receita, né? Eu não posso falar nomes comerciais aqui. Sim. Mas esses medicamentos podem ser a causa da sua dor de cabeça, tá? Olha só. Eu queria que você falasse, eu não posso deixar de falar sobre coluna. Sim. Dor na coluna, né? Eu sei que você é um especialista também nesse tipo de dor. Quais são as causas de dor na coluna, doutor Henrique? Boa pergunta também, Davi. Eu acho muito bom tocar nesse tema, que eu acho que dentro da medicina da dor existem 4 grandes grupos de doenças que seriam, que é o paciente que está ali no dia a dia no nosso consultório, que são os pacientes da cefaleia, que são as dores de cabeça, fibromialgia e dor na coluna ou articulações. A dor na coluna geralmente a que leva o paciente mais rapidamente para a clínica da dor por causa da sua intensidade, principalmente.
As principais causas de dor na coluna são as hérnias discais, né? E muitas vezes alterações na articulação sacroiliaca, que é chamada sacroileite. Um desgaste, por exemplo? Exato, e uma inflamação, para ser mais específico. E também pode haver a dor que vem do desgaste nas articulações da coluna, que a gente chama de espondiloartrose, que é o nome Quando há esse técnico. desgaste é porque já rompeu cartilagem, a cartilagem, por exemplo, já desgastou. Na E outros maioria fatores das também. vezes, exatamente, outros fatores, principalmente inflamatórios, às vezes posturais, tem dores na coluna que são musculares, Você também etc. trata a dor na coluna? Sim, tratamos dor na coluna, inclusive de forma intervencionista, através de bloqueios, infiltrações, quando indicados, né? Cada caso Bloqueia a um- dor? Bloqueia a dor? Bloqueia a dor. Que bacana, que bacana. Porque tem muita gente que tem dor na coluna e Sim. convive com a dor na coluna. Sim. Né? É muito bacana, doutor Henrique. O que é hérnia de disco? Essa é uma pergunta muito boa e eu sabia que essa pergunta ia aparecer. Acabei trazendo um modelo aqui, que é um modelo que eu tenho no meu consultório, tá? Que eu gosto muito de explicar para os O pacientes. que é isso aí, doutor Henrique? Esse modelo aqui é um modelo de 2 vértebras da coluna lombar, tá? Aqui está uma vértebra, tá? Em cima e outra vértebra aqui embaixo. Este amarelinho aqui no meio é a medula. E estes nervinhos aqui, ó, deixa eu ver se eu coloco melhor lá na câmera. Isso. Desculpa. Aí. Estes nervinhos que saem aqui são os nervos que saem da coluna. Então, o que acontece? Quando a hérnia de disco, o disco intervertebral é esse vermelhinho aqui, ó. Esse vermelhinho que está nessa região aqui é o disco intervertebral. Ele é responsável por absorver os choques, os impactos da coluna, tá? Ele é um amortecedor. É um amortecedor. A função dele é essa. Então, a coluna se mexe, ele vai absorvendo os impactos. Então, a função do disco é absorver absorção impacto. de impacto, exatamente. Para que o osso, né, não tenha contato direto com outro osso. Perfeito. O que é a hérnia de disco? É quando esse disco se rompe, perde a sua estrutura e acaba comprimindo este amarelinho aqui, que é o nervo. Está conseguindo pegar a câmera lá? Sim. Observe, eu vou Bem fazer... no cantinho, naquela câmera de lá, doutor Henrique. Aquela ali, ó, de lá. Isso. Ok. Quer que eu mostre para lá? Pode virar, vira aí. Isso, Fica mais perfeito. fácil. Pessoal, eu gostaria, aqui bem melhor, que vocês prestassem atenção exatamente onde está o meu dedo aqui, por favor. Isso. E vai acontecer a hérnia de disco nesse momento agora, ó. Vai comprimir esse nervinho aqui, tá? Ó, a hérnia de disco é isso, ó. Tá. Certo? Comprime. Ó, sem hérnia, né, o disco íntegro, aí o disco se rompe, a hérnia comprime o nervo. Muito boa a ilustração. Deu Né? para todo mundo entender. Acho que deu para todo Essa é a mundo. famosa hérnia de disco. Hérnia de disco. Quantos por cento da população sofre com a hérnia de disco, doutor Henrique? Você tem uma estatística? De um cabeça, eu vou te ser bem sincero que eu não sei te responder. Mas é muita tá? gente. É muita gente. E isso, se a gente trouxer para a dor lombar, que nem toda dor lombar vem da hérnia de disco, a porcentagem da população é muito alta. Assim, praticamente metade das pessoas, em alguma vez na vida, vai ter uma dor E lombar. como as pessoas, doutor Henrique, ganham em qualidade de vida quando elas tratam a dor, né? Não Sim. só a hérnia de disco, mas principalmente essas dores na coluna que incomodam muito. Quando as pessoas tratam a dor, é outra qualidade de vida. Sim, a pessoa, além de voltar a ter prazer, porque a dor crônica, ela mexe no emocional da Exatamente. pessoa e principalmente na qualidade do sono. Então, Na qualidade do sono também. exato. Imagina você perder o sono, não dormir bem durante meses ou anos, né? Então, isso traz um prejuízo Um reflexo grande para a na saúde. vida da pessoa muito grande, né? Muito bem, doutor Henrique, eu vou chamar o nosso intervalo. Já já a gente vai falar mais sobre o tratamento da dor, destacando mais sobre a dor na coluna, falando mais sobre a hérnia de disco, porque o doutor Henrique Lemos, atendendo hoje em Divinópolis e Mateus Leme, é um especialista neste assunto, né? E ele atendeu prontamente o nosso convite para conversar conosco, comigo e com você sobre esse tema hoje. Vale a pena você assistir o programa até o final. Já já a gente volta, não sai daí. Sabemos que você não aguenta mais. Nós também. A vida mudou e todos perdemos muito. Continuamos aqui, mas proteja-se. A Covid não tem mais idade, sexo, cor, nem classe social. A Covid não tem pena. De repente, ela pode roubar o seu último abraço, o adeus
entre pais e filhos. Essa é a verdade da Covid. A situação é muito grave. Mas acredite, você pode mudar essa história. Seja responsável, respeite. Não deixe a pandemia levar os seus sonhos, os seus amores. Não leve a Covid. Um simples encontro pode levar embora a esperança. Uma vida inteira. Como se constrói uma imagem de sucesso e referência para o tratamento e diagnóstico em medicina nuclear? Com constantes investimentos em equipamentos e tecnologia, com equipe permanentemente atualizada e preparada, e atendimento qualificado e humanizado com um olhar sempre voltado para o futuro. E corpo clínico super especializado em mais de 25 anos de uma história de experiência e sucesso. Assim, a Inal constrói a sua imagem. Inal, Centro de Medicina Nuclear, em Divinópolis, BH, Nova Lima, Itabira e Lafayette. Estudo em universidade, nota máxima no MEC. Eu curso odontologia, enfermagem, educação física, gastronomia, agronomia. Vem ser Unifenas você também. Vestibular Unifenas 2021. Acesse unifenas.br. De volta com a maior audiência em saúde no Centro-Oeste Mineiro, 14 anos no ar, eu particularmente já há 22 anos trabalhando com as entrevistas médicas aqui em Divinópolis, região, os grandes especialistas nesses últimos 22 anos, eu posso dizer que entrevistei quase todos, né? Levando informação de qualidade, levando informação que é conteúdo útil para você que está em casa em 61 cidades da nossa região, né? Está aí o nosso e-mail e telefone para você nos sugerir um entrevistado ou um tema para ser tratado aqui no programa. E você pode me ver lá também no nosso Instagram, no @alodoutor. Será um prazer ter você lá também, seguindo o Alô Doutor no Instagram, acompanhando as notícias da saúde em Minas, no Brasil e no mundo, e também as notícias do programa e da nossa revista, ok? Hoje conversando aqui com esse grande amigo, já é um grande amigo, o Dr. Henrique Lemos. Ele é especialista em dor e anestesiologista. Fala pra gente hoje sobre o tema medicina na dor. Eu tô até aqui com esse aqui é um modelo, né? Uhum. Você exemplificou muito bem. Vamos mostrar aqui de novo, Cezinha, como é que é a hérnia de disco. Vamos lá, Cezinha. O doutor Henrique vai me instruindo aqui, ó. Quando aperta, então, o disco... Aí ele, ó, estoura, né? E a hérnia comprime o amarelinho ali, que é o nervo. E a dor é muito Herniou, intensa. é isso que fala? Herniou? Herniou. E acontece, às vezes, de ter mais uma hérnia? Pode ter em discos diferentes. Em discos diferentes, né? Você consegue bloquear essa dor, então? Consigo. Até casos, às vezes, que pode ser cirúrgico, né, doutor? Exatamente. A cirurgia ela tem os seus casos de indicação precisa, tá? Mas é a minoria dos casos. A maioria dos casos é tratamento conservador. Às vezes a pessoa não tem um problema de hérnia de disco, mas tem dor na coluna. Às vezes é outro problema. Você também trata? Trato. Você faz o bloqueio da dor? Exato, trato também. Faço esses bloqueios para a dor. Aí a gente precisa do diagnóstico. A dor vem de onde? Da hérnia? Vem dessa articulaçãozinha aqui que chama facetária. A gente tem que saber de onde que vem. Aí a gente faz o bloqueio direcionado e guiado, né? Os bloqueios todos são guiados ou por raio-x ou por ultrassom, e vai certinho aonde é a causa da dor da pessoa. É porque em alguns casos é preciso operar, né? Em alguns casos. Casos selecionados, sim. Quando esses casos chegam para a gente, você pode ter certeza. A gente indica, ó, esse caso seu é cirúrgico. Nós da clínica da dor, por exemplo, anestesiologistas, não operamos, mas a gente indica o profissional. Sim. Aí no último caso, se o paciente for ter que operar mesmo, né? Mas até lá já teve um ganho muito grande, sem sentir dor, né? Tem cura? Tem cura. A hérnia de disco, virtualmente 100% dos casos se curam espontaneamente. Então, a nossa função é reabilitar o paciente o mais rápido possível. Então, quando a gente faz um bloqueio da dor, a gente deixa esse paciente sem dor e coloca ele na fisioterapia, que é o carro-chefe do tratamento da hérnia de disco. Pois a fisioterapia ela vai fazer a hérnia voltar ao que era antes. Nós estamos falando sobre hérnia de disco, né? Dores na coluna agora, mais propriamente na entrevista, mas o doutor Henrique trata qualquer tipo de dor, não é isso? Sim. Até cefaleia crônica você trata? Cefaleias, enxaquecas crônicas, né? Também faz parte da nossa área de atuação também. Muito bem.
No caso, qual é o melhor tratamento, então? É o bloqueio? Como é que é feito esse bloqueio da dor? Sim. Henrique, de uma forma bem coloquial, para todo mundo entender. Esse bloqueio nada mais é do que a gente injeta uma medicação, tá? Nessa parte inflamada que tem da hérnia de disco, a gente vai com a agulha exatamente no local da dor e coloca uma medicação lá que vai desinflamar a hérnia, tá? Enquanto a pessoa vai fazendo a fisioterapia. Então, a gente deixa a pessoa sem dor para que a pessoa recupere. E aí, essa hérnia vai recuperando. Então, tem cura. A hérnia de disco É tem assim cura. que funcionam os bloqueios da dor. Exatamente. E tem uns pontos certos de fazer esse bloqueio. Tem um ponto certo, de acordo com o diagnóstico. Se for a hérnia, eu vou bloquear em cima da hérnia. Se for alguma articulação que a gente chama de facetária ou articulação sacroiliaca, nós vamos bloquear a articulação. E dura quanto tempo esse bloqueio, doutor Henrique? Olha, normalmente a atuação da medicação que a gente coloca é em torno de 3 a 6 meses. Você pensa, poxa, doutor, é um tempo até relativamente pequeno. Não, mas nesse é um tempo muito bom. A pessoa já reabilitou, a hérnia dela já recuperou. 3 a 6 meses é um tempo Ou seja, muito em importante. 6 meses de fisioterapia. Para quem está convivendo diariamente com uma dor, exatamente. Você acabar com a dor, né, nesse período, até que a pessoa já pule para outra saída, às vezes. Exatamente. Né? Ou até para uma cirurgia, se for o caso. Uhum. Né? Os bloqueios, eles substituem a fisioterapia? Não, a fisioterapia ela é o carro-chefe do tratamento. Eu friso isso, deixo isso muito claro para o paciente. A fisioterapia é especializada em coluna, tá? Tem alguns métodos de quiropraxia, método Mackenzie, são o carro-chefe do tratamento. Então, a gente bloqueia para que a pessoa consiga fazer a fisioterapia sem dor, com uma melhor qualidade. Muita gente assistindo a TV Alterosa agora, o Alô Doutor na região, e esse programa também tem uma função de utilidade pública, doutor Henrique. Eu quero deixar a título de mais informações o seu contato, porque as pessoas ligam aqui na TV e é uma forma bacana da gente estar informando os nossos telespectadores. Você atende por esses telefones hoje em Divinópolis e Mateus Leme, né? Betim também, né? Atendo em Betim também. Mas vamos frisar aqui Divinópolis e Mateus Leme, que é a nossa região, né? Deixar os seus contatos, porque realmente é uma utilidade pública esse serviço que você presta juntamente com... Você tem outro médico na sua equipe, né? Tem o meu sócio, doutor Vinícius também, que é anestesiologista também. Da Clínica da Dor. Ele é só anestesiologista, não atua na área de dor, não. Mas é meu sócio, a gente trabalha junto. E tem também o WhatsApp, né? Que é o WhatsApp, da clínica? Esse WhatsApp é o meu contato profissional, tá? Então, quem quiser mandar mensagens, dúvidas, fala direto comigo nesse WhatsApp. Olha, que aí. bacana. Tá bom? E o Instagram também, doutor Henrique Dor, né? Isso. Já foi direto, doutor Henrique Dor. Isso. É muito bacana mesmo. Eu pesquisei muito sobre o seu trabalho, né? E saber que você é um jovem destemido que está entrando de tudo, né? Para tratar os pacientes com dor, né? E qual que é o maior desafio, doutor Henrique, para tratar um paciente com dor? Acho que é trazer o paciente para acreditar no tratamento. Porque o paciente com dor muitas vezes já passou por 5, 6 médicos e muitas vezes ele perde um pouco da confiança no tratamento. Eu acho que trazer o paciente para perto da gente e ele confiar no especialista em dor, acho que é o maior desafio. Eu acompanhei 2 congressos da Sobramid em Campinas e no Rio de Janeiro. Estive pessoalmente nesses 2 congressos e eu vi como tem crescido a medicina da dor, né? Sim. Acoplando a outras especialidades, né? Porque cada vez mais o paciente, a pessoa não quer mais ficar com dor, né? Antes as pessoas curtiam a dor, né? Sim, hoje eu acho que o nível de informação das pessoas, cada vez mais esclarecidas, têm buscado, né, o tratamento para a dor, né? Muito bem. E é interessante que você aqui em Divinópolis trabalha na Clínica La Saúde, né? Clínica La Saúde fica na Avenida 7 de Setembro. Na Avenida 7 de Setembro, aqui na área central. Isso. Como que a pessoa normalmente chega para você? Ela chega já, o paciente, no último grau de dor? A dor tem o grau, né? Você consegue medir, né? Como é que é mensurado isso? O que a gente mais usa, existem várias escalas, a escala visual analógica, a gente pede para o paciente falar como que é a dor dele de 0 a 10. Então, ele classifica, hoje está 8, hoje está 9, sendo que 0 é a ausência de dor e 10 seria a dor inimaginável, por exemplo, uma dor do parto ou perder um membro, alguma coisa nesse sentido. Aí o paciente ele consegue se orientar dentro daquilo ali. Se você pergunta assim, como que chega o paciente, tudo, já atendi paciente dentro do carro, porque ele não conseguia sair do carro de tanta dor por causa de hernia de disco. Então, a esposa dele veio e falou, doutor, a gente tem que, né, ver as limitações do paciente. Eu acho que isso faz parte da gente, enquanto ser humano,
a gente dedicar ao paciente o que ele precisa, né? Exatamente. Queria ratificar essa questão do uso da automedicação, que é muito importante, né? E tomar remédio por conta própria é um risco. E faça a sua consulta, procure o seu médico, né? E faça a sua consulta, procure um especialista nessa área, porque curtir dor não está com nada, né, doutor Henrique? Concordo, Davi, ótima colocação. E a questão dos medicamentos, eu queria voltar nessa questão, né? Certo. É um risco muito grande ficar tomando remédio por conta própria, né? É um risco grande, igual eu falei, muitas vezes não resolvem a dor e podem piorar a dor. Então, acho que o risco tá bem por aí, né? Esse uso da automedicação. E essa questão de medicação para a dor, o medo que o paciente tem de criar dependência. E agora, com a chegada dos novos medicamentos que a gente chama de canabinoides, né? Que é o tratamento da dor, os derivados da maconha, isso aí dá pano para a manga aí, mais uns 2 programas. Muito bem. É interessante também nós falarmos dentro desse tema dor, né? Que às vezes a dor pode ter uma característica genética hereditária. Existe isso, uma característica genética da dor hereditária? Sim, a forma como cada um vai reagir à dor e o cérebro da pessoa processar essa dor tem características genéticas, sim. Outras causas de dor, a gente sabe que tem uma ligação genética, por exemplo, a própria hernia de disco, ela tem uma característica hereditária, a chance de uma pessoa ter hernia de disco, por exemplo. Pode ser um problema hereditário? Pode ser sim. Existem estudos com gêmeos, por exemplo, que fazem atividades diferentes, ocupações diferentes, para nem falar que está ligado ao trabalho, mas que ambos desenvolvem a hernia de disco de maneira semelhante. Então, tem um fator genético. Agora, você falou da cirurgia. Ninguém quer operar, né? Assim, a cirurgia é o último caso. As pessoas têm medo também da cirurgia. Em muitos casos, você já tirou essa pessoa de uma indicação cirúrgica com o tratamento da dor? Já tirei várias vezes. Várias pessoas que acabam buscando a cirurgia por causa de dor. Então, ou seja, a dor sozinha, por mais intensa que seja, ela por si só não indica cirurgia. A indicação de cirurgia é para casos específicos, por exemplo, além da dor, a pessoa está perdendo força motora, né? Está perdendo o jogo das pernas, perdendo o controle da urina, ou algumas outras situações a gente acaba indicando para cirurgia e aí tem que operar até relativamente rápido. Sim, porque às vezes a pessoa chega, doutor, eu vim para você porque eu quero operar, o que eu faço? Né? Aí você fala, não, vamos tentar primeiramente um tratamento. Eu adoro quando chega o paciente, doutor, eu acho que para mim é só cirurgia. Aí eu falo assim, olha, o que você já fez? Fiz isso. Falei assim, olha, então eu tenho uma boa notícia, eu tenho mais um tanto de coisa que a gente pode fazer para você antes de você chegar na cirurgia. Muito bem. Doutor Henrique, eu quero ouvir aí as suas considerações finais, né, sobre esse tema. Eu acho que é um tema que nós podemos tratar também em mais programas, porque eu gostei muito da sua apresentação, né? E a gente pode ajudar muito mais gente falando sobre mais esse tema, né? Destacando mais o tema da dor, né? Hoje nós falamos muito sobre dor crônica, hérnia de disco, dor na coluna, né? Sim. Mas a sua mensagem aos nossos telespectadores que nos assistem hoje e querem buscar um tratamento. A minha mensagem é que você não é obrigado a viver com dor. Toda dor tem tratamento, não estou dizendo que tem cura, mas a gente pode te devolver o prazer de viver, te devolver o sono e te devolver a sua qualidade de vida, mesmo que você ainda tenha que conviver com uma dor leve. Então procure tratamento, tá? Procure um especialista, o seu médico de referência, procure se informar um pouco melhor sobre a sua dor e, muito importante, não se automedique. Não se automedique, né? Quem sente mais dor, o homem ou a mulher? Dizem homem, que a mulher é mais resistente à dor. A mulher é muito mais resistente à dor. Nós, homens, a gente como se diz, a gente é mole para a dor. E existe a mulher ou o homem tem mais problema com dor ou todos são iguais? O que você tem observado? Porque o homem trabalha mais às vezes não pega no pesado, né? Tem alguns trabalhos que podem trazer mais dor. Olha que curioso, Davi. Apesar de nós, homens, sermos mais sensíveis à dor, né? A gente suporta menos. As doenças de causa de dor crônica acometem muito mais mulheres. Por exemplo, fibromialgia, dores de cabeça, são muito mais frequentes no sexo feminino do que no masculino. Obrigado, doutor Henrique, pela sua presença. O programa sempre estará à sua disposição. Muito obrigado. Espero que você volte aí. Nós estamos em julho, né? Setembro. De repente você volta em setembro. Vai ser um prazer para a gente dar sequência a esse debate, né? Que você seja um consultor nosso. Muito obrigado pela sua presença e suas considerações finais. Eu que agradeço. Um abraço, meus conterrâneos de Divinópolis e toda a região centro-oeste. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E vamos tratar a dor. Vamos tratar a dor. Muito bem. Olha só, a gente volta então na próxima segunda às 11 da manhã.
reveja as nossas entrevistas pelo site da TV Alterosa. Você pode rever todos os nossos programas, está aí o nosso site. Inclusive, essa com o doutor Henrique Lemos estará lá daqui a pouco no nosso site. Eu espero você, então, na próxima segunda, às 11 da manhã, aqui, claro, pela nossa TV Alterosa. Saúde para todos, Minas Gerais! Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Instituto Cicatrizare. A evolução no tratamento de feridas. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC. Inal, Ciência e Saúde. Referência em medicina nuclear. E São João Diagnósticos por Imagem.